é que a gente vai usar as informações das demonstrações contábeis? Então, as empresas hoje produzem uma infinidade de dados contábeis, anuais, né? Principalmente aqueles dados contábeis que são obrigatórios por lei. Como alguém do setor financeiro, da área financeira, você pode produzir indicadores e construir mais informações em cima desses dados, digamos assim, legais, mas você pode, como aqui o caso da DuPont, você pode desenvolver a sua própria metodologia de análise contábil, financeira e econômica, a partir, portanto, da construção de indicadores, análises que vão dar subsídio à gestão. Portanto, a questão da administração financeira também leva em conta as capacidades de gestão, a experiência e as informações que aquela determinada empresa tem interesse em produzir a partir dos seus dados do negócio. Então, a partir dessa monstruosidade de dados, desse conjunto amplo de informações, muitos vão se perguntar como é que eu uso, então, as informações das demonstrações contábeis. E aí, nós vamos ver nessa seção 3.5 como é que a gente pode ter, digamos assim, um grau de organização do ponto de vista dessas informações que são produzidas. Então, como é que a gente vai, digamos assim, analisar esse conjunto de dados que estão disponíveis para o gestor financeiro? Então, essa seção vai nos dar aqui alguns caminhos, ok? Vamos começar então. Nossa última tarefa neste capítulo, então, é discutir, com mais alguns detalhes, alguns aspectos práticos da análise das demonstrações contábeis. Veremos especialmente aqui os motivos para analisar demonstrações contábeis, como obter informações de referência. Por exemplo, demonstrativos contábeis têm as chamadas notas e alguns problemas que podem surgir durante esse processo. Então, ver os motivos pelas quais a gente pode analisar as demonstrações contábeis, como obter mais informações de referência, dados adicionais, porque o número por si só, ele não revela tudo o que aconteceu com aquele negócio naquele ano, e alguns problemas que podem surgir durante esse processo. A primeira pergunta que a gente pode se fazer é: por que avaliar demonstrações contábeis? Então, como nós já discutimos, o principal motivo para examinar as informações contábeis de qualquer empresa é que não temos e não podemos esperar ter informações de valores de mercado. Então, eu vou analisar as informações contábeis, é que nós não temos e não podemos esperar as chamadas informações de valores de mercado. Então, por exemplo, analisar demonstrações contábeis pode ser, por exemplo, o primeiro caminho para empresas que você não tem as informações de valores de mercado, que é o que a gente tinha falado, as empresas chamadas empresas de capital fechado, você não tem informações de valores de mercado. Então, como é que eu posso, como um analista financeiro, como, digamos assim, um fornecedor de uma determinada empresa, saber como está a saúde financeira dela e fazer as minhas análises para ser um credor, porque eu vou fornecer determinada matéria-prima para aquela empresa? Eu posso solicitar durante essa avaliação de crédito, eu posso solicitar as informações contábeis da empresa. É importante enfatizar que sempre que nós tivermos claro as informações de mercado, as usaremos no lugar dos dados contábeis. Então veja a diferença. Então as empresas, as sociedades anônimas que têm capital aberto por exemplo, são muitas vezes classificadas nos vários mercados, né, das bolsas. Consequentemente, essas empresas, como por exemplo Petrobras, Vale do Rio Doce, os bancos brasileiros maiores, todas essas empresas abertas, elas têm um mundaréu de informações lá nos seus, por exemplo, nos seus sites, nas chamadas áreas de relações com investidores. E ali você tem uma infinidade de dados de mercado. E aí, nesse caso, é melhor usar os dados de mercado do que os dados contábeis. Além disso, se houver, então, o que você pode fazer uma comparação entre o conflito entre os dados contábeis e de mercado, os dados de mercado devem prevalecer para as decisões
financeiras. Então, como a gente pode ver, então, eu posso usar os dados contábeis e posso usar os dados de mercado. Se eu tiver um conflito, ocorrer uma disparidade muito grande desses dados, do ponto de vista financeiro, você fica com os dados de mercado. A análise de demonstrações contábeis é essencial, então, é essencialmente uma aplicação da administração por exceção. Em muitos casos, tal análise se resume à comparação dos indicadores de uma empresa com indicadores médios ou representativos. Então, os indicadores que parecem diferir mais das médias são aqueles que exigem maiores investigações. Então, consequentemente, eu comparo dados contábeis, dados de mercado. Se tiver disparidade, eu vou conferir um ou outro dado. E essa é uma forma da gente utilizar e analisar melhor, enfim, uma determinada empresa para realizar uma determinada, enfim, para tomar uma determinada decisão. Agora veja, os dados contábeis, eles podem ter usos internos e usos externos. Então, as informações das demonstrações contábeis têm várias utilidades dentro de uma empresa. Dentre as mais importantes está, claro, a avaliação do desempenho, ou seja, eu tenho dados contábeis e dados de mercado para, como gestor, eu mesmo fazer a avaliação de como está o desempenho da empresa e tomar as decisões adequadas para ver se vale a pena mudar determinado rumo da gestão. Por exemplo, lá, os gestores com frequência, eles são avaliados e remunerados com base em medidas contábeis de desempenho, tais como margem de lucro, retorno e patrimônio líquido. Isso também tem o interesse dos próprios executivos, dos próprios administradores, ou seja, eu preciso avaliar o desempenho da minha empresa para, consequentemente, ver qual vai ser o resultado que eu vou ter para mim mesmo, ou seja, quanto eu vou ganhar de bônus, quanto eu posso solicitar de aumento salarial, quanto eu posso ter de dividendos e assim sucessivamente. Então, a análise contábil, ela não, a análise das demonstrações contábeis, trabalhar com essa quantidade de dados e informações, é uma forma da gente avaliar o desempenho do negócio para quem está interessado no próprio negócio. Também é comum que empresas com várias divisões comparem seus desempenhos usando informações de demonstrações contábeis, ou seja, uma avaliação dentro também da própria empresa. Outro importante uso interno que exploraremos no próximo capítulo é o planejamento para o futuro. E aí, como nós vemos, as informações históricas das demonstrações contábeis, como a gente viu em uma sessão, você usar a expectativa de crescimento da empresa, ou seja, você pode, a partir das demonstrações contábeis, passar a construir um planejamento de longo prazo para a empresa. Por quê? Porque você tem dados atuais, você constrói uma tendência de resultados que você deseja e você, portanto, toma ações cotidianas para atingir essas projeções desejáveis. Então, como veremos, as informações históricas das demonstrações contábeis, elas são muito úteis para gerar projeções futuras e verificar, portanto, o realismo das hipóteses levantadas para essa projeção. Então, os dados contábeis, as demonstrações contábeis da firma, servem para as pessoas que estão dentro dela, interessadas nela mesma. Então, esse é o primeiro passo. Agora, os dados e as demonstrações contábeis também são úteis para os agentes de fora da empresa. Credores do prazo, por exemplo, uma instituição financeira, fornecedor, e de longo prazo, e investidores em potenciais. E também servem para investidores. Então, as demonstrações contábeis servem para novos investidores, nacionais e estrangeiros, servem para bancos que são credores de curto prazo, serve para um banco de desenvolvimento, porque você quer ir lá no BNDES e construir uma nova instalação industrial. Você vai pegar um capital de longo prazo. O banco se interessa em fazer uma análise das demonstrações contábeis, fornecedores e assim sucessivo. O próprio governo também se interessa em analisar, em alguma medida, essas demonstrações contábeis para ver, por exemplo, se não há fraude, etc. Então, você tem uma quantidade de clientes externos desses dados contábeis, dessas demonstrações contábeis. E lembrando, empresas com capital aberto na bolsa são obrigados a publicar. Isso tem que ficar
livre e aberto na internet para qualquer pessoa acessar. Então, de novo, se você vai nas páginas de relações com investidores, você vai ver lá um conjunto de informações que as empresas são obrigadas a fornecer e estão lá de maneira pública. Por exemplo, essas informações seriam bastante úteis para aprovar ou não o crédito a um novo cliente. É por isso que se usa. Também usaríamos essas informações para avaliar os fornecedores, e os fornecedores olhariam nossas demonstrações antes de nos conceder crédito. Então, toda a relação de compra e venda, de matéria-prima, enfim, equipamentos e por aí vai, você vai fazer uma análise de quem está comprando. Você só não faz isso se você vender tudo à vista, o que não acontece no mercado real. Como você tem um mercado de crédito entre fornecedores, você normalmente precisa avaliar as condições financeiras do seu cliente para ver se ele terá capacidades de pagar e logo você ter capacidade de fornecer uma venda a prazo. Os grandes clientes utilizam essas informações para decidir se temos chances de continuar fornecendo os nossos produtos no futuro. Você também tem aí uma coisa que aparece agora aqui pela primeira vez no livro: as agências de classificação de risco também usam as demonstrações contábeis para avaliar o crédito geral de uma empresa. Então você tem lá Standard Poor's, né, Fitch e por aí vai. Assim como essas empresas de avaliação de risco analisam as contas públicas de um país para dar nota no país, essas agências de rating ou de classificação de risco, elas também analisam essas demonstrações, essas informações, porque, consequentemente, elas vão dar notas também para essas empresas. Então, tem empresas que têm um risco maior ou menor, e é esse risco que vai determinar se, por exemplo, uma determinada instituição vai se arriscar, um fundo vai investir naquela empresa, porque, claro, ela pode ser uma empresa ainda especulativa, com alto risco, com baixo risco, consolidada e por aí vai, que é aquele negócio de AAA positivo, B negativo, C, risco de tomar calote, por aí vai. O fato é de que as demonstrações contábeis são uma fonte primária de informações sobre a saúde financeira de uma empresa e principalmente as empresas grandes. Como é muito difícil você controlar as empresas grandes e de ter acesso a tudo, você tem que confiar que ela tem um sistema de coleta de informações, de registro de todos os dados. Consequentemente, esses dados são consolidados na contabilidade, são consolidados nas demonstrações contábeis, e a partir dali você consegue ver a saúde financeira. Por exemplo, é impraticável você, por exemplo, acessar as informações detalhadas, sei lá, de um grande supermercado, Pão de Açúcar, tem 500 lojas, é que você vai ver a saúde financeira de quem não tem. Você vai acompanhar a partir dos demonstrativos contábeis. Essas informações também seriam úteis para avaliar nossos principais concorrentes. Ou seja, empresas SA. Então, por exemplo, lá, o Banco Bradesco pode ir lá no seu setor de análise estratégico de planejamento de longo prazo, pegar o balanço dos outros bancos, fazer uma comparação entre eles, para ver como é que eu estou diante do meu concorrente. Poderíamos estar pensando em lançar também novos produtos. Uma das principais preocupações seria a possibilidade de a concorrência lançar o mesmo produto. Nesse caso, nós estaremos interessados em conhecer a força financeira de nossos concorrentes, ou seja, saber se o seu concorrente está mais ou menos endividado, saber se ele tem capacidade de lidar com uma determinada adversidade ou capacidade de investimento, porque se ele está capturando recursos para poder fazer um grande gasto em pesquisa e desenvolvimento, você consegue ver isso em alguns demonstrativos, como está a saúde, a liquidez dele e por aí vai, para sabermos, claro, se poderíamos bancar o desenvolvimento necessário. Por último, poderíamos pensar em adquirir outra empresa. As informações das demonstrações contábeis são essenciais para identificar alvos em potencial e decidir quanto oferecer. Ou seja, você pode usar o balanço também para tomar as decisões de aquisição de uma empresa, e quando uma empresa quer comprar outra, é muito o que ela faz. Ela vai, portanto, identificar as informações mais importantes a partir do balanço para tomar a decisão. Compro ou não compro, para fazer uma fusão e por aí vai. Selecionando uma referência. Vamos ver aí essa segunda forma e o que é selecionar uma referência
para nós realizarmos a nossa análise das demonstrações contábeis. Então, se quisermos avaliar uma divisão, uma empresa, com base em suas demonstrações contábeis, imediatamente nos deparamos com um problema básico. Qual é o problema? Como selecionarmos uma referência ou um padrão de comparação? Então, para analisar, a gente precisa determinar o que a gente vai padronizar. Você não pode comparar alhos com bugalhos. É preciso comparar coisas semelhantes. Nesta seção, descrevemos alguma forma de fazer isso. Então, você tem a análise de tendência no tempo, a análise por grupo de pares, certo? Vamos ver aqui. Opa. Deu uma travada aqui, não. Agora vamos. Análise por grupo de pares. Eu acho que só são esses dois. E aí depois a gente vê os problemas. Então, basicamente, os autores colocaram aqui duas situações. Então, a análise de tendência no tempo e a análise por grupo de pares. E aí, vamos ver quais são essas referências. Um padrão que poderíamos usar é o padrão histórico. Então, uma análise temporal. Suponhamos que o índice de liquidez corrente de determinada empresa seja 2,5 com base nas informações das demonstrações contábeis mais recentes. Então, se nós olharmos os últimos 10 anos lá da contabilidade, nós poderíamos descobrir, portanto, se esse índice ele diminuiu de forma constante durante esse período. Então, índice de liquidez corrente 2,4, foi no último tempo. Eu posso olhar os últimos 10 anos e dizer, olha, esse índice diminuiu de forma consistente ou ele aumentou de forma consistente. Com base nisso, nós poderíamos então nos perguntar se a posição de liquidez da empresa ela se deteriorou. Então, com uma análise histórica, eu posso ver se a empresa está mais líquida ou menos líquida, porque eu tenho um tempo de análise, fiz um gráfico lá para verificar, e eu posso dizer, olha, a situação de liquidez da empresa diminuiu, a situação de liquidez da empresa aumentou. Obviamente, poderia ser que a empresa tivesse feito mudanças que lhe permitiram utilizar com maior eficiência o seu ativo circulante, por exemplo. Ou que a natureza de seus negócios tivesse mudado, ou as práticas de negócio pudessem ter sido alteradas. Se investigássemos, poderíamos descobrir qualquer uma dessas explicações por detrás do declínio. Então, este é um exemplo de administração por exceção, ou seja, uma tendência decrescente no tempo até pode não ser ruim, mas merece uma investigação. Então, há indicadores que a diminuição dele no tempo é bom, há outros que o aumento deles no tempo é bom. Então, é preciso avaliar indicador para indicador. Mas o que está aqui em questão da análise? A questão o fato é que nós temos que organizar se vamos fazer uma análise temporal. Então, se eu sou um gestor, estou há 5 anos na gestão financeira de uma determinada empresa, eu posso fazer a análise para ver a minha gestão. Posso comparar com as gestões anteriores. Então, olho 10 anos, 5 meu, 5 de um outro gestor, e verificar se os meus indicadores melhoraram ou pioraram. Essa é uma forma de nós analisarmos as demonstrações contábeis. Outra forma, e aí que é um pouco mais complexa, como a gente já viu aqui, tem bastante tabela aqui, é a análise por grupo de pares. Vamos ver o que isso significa. Então, o segundo modo de estabelecer uma referência para análise é identificar empresas que sejam concorrentes nos mesmos mercados, para você poder comparar, porque você não pode comparar uma companhia aérea, vai ter um balanço, um demonstrativo de resultado estruturado de uma maneira e com uma dinâmica, com um supermercado. Então, outra forma é estabelecer referência, você identificar empresas que sejam concorrentes nos mesmos mercados, que tenham ativos semelhantes e que operem de modo parecido. Então, de novo, não dá para você comparar alhos com bugalhos, seria, digamos assim, uma forma popular de falar, porque
você tem que comparar coisas que são comparáveis. Então, empresas com a mesma dinâmica, no mesmo mercado, que de fato são concorrentes diretos. Em outra palavra, portanto, precisamos identificar um grupo de pares. Isso apresenta problemas óbvios, pois não há duas empresas idênticas. Em última análise, a opção de quais empresas utilizar com base de comparação, ela é subjetiva. Por exemplo, vamos aqui para o setor financeiro. Dá para você comparar o Bradesco com o Itaú, com o Santander, com o Banco do Brasil. Ainda que o Banco do Brasil seja aí uma característica, um banco misto. Mas aí tira. Mas Bradesco, um banco privado e de participação nacional. Bradesco, Itaú, um banco privado, dimensão nacional e, enfim, no topo da liderança. Santander. E aí, são bancos parecidos. São bancos idênticos, ainda que com suas diferenças. Um pouco maior nisso, outro pouco maior naquilo, um lucra mais, um lucra menos, um tem mais agência, um tem menos agência e por aí vai. Uma maneira comum de identificar pares em potencial é utilizar então os códigos de classificação industrial padrão, que no caso aqui do livro, por ser um manual americano, eles colocam aqui como exemplo o SIC, que é o Standard Industrial Classification, que é o padrão de classificação da atividade produtiva nos Estados Unidos. Então, os códigos têm 4 dígitos, estabelecidos pelo governo dos Estados Unidos para relatórios estatísticos. Empresas que têm o mesmo código SIC são consideradas semelhantes ou operam na venda dos mesmos produtos. O primeiro dígito de um código SIC estabelece o tipo geral de negócio. E se a gente for aqui na tabela 3.10 acompanhando, a gente já vai dando uma olhada nisso. Então lá, então, o primeiro dígito de um código SIC estabelece o tipo geral de negócio. Por exemplo, as empresas dos setores de finanças, seguros e imóveis têm código SIC iniciado com 6. Então, se a gente for aqui, finanças, seguros e imóveis, tem um código que começa com 6. Cada dígito adicional classifica ainda mais precisamente a indústria. Então, 6 é finanças, seguros e imóveis. 6.0 são bancos, 6.3 seguradoras, 6.5 bens imóveis e por aí vai. Você vai, digamos, selecionando. Precisamente assim, a maioria das empresas com código SIC iniciado, por exemplo, em 60, é composta por bancos e negócios bancários. O código 602 indicam bancos comerciais. Veja que você vai, então, bancos, 62, bancos comerciais. E o código 6025 é atribuído a bancos nacionais que são membros do sistema Federal Reserve. A tabela 3.10 lista alguns códigos de 2 dígitos, os 2 primeiros dígitos do código SIC e as indústrias que eles representam. Então, isso aqui é uma forma de classificar os negócios e isso já é uma forma que você pode utilizar de fazer uma análise entre empresas. Igual eu falei dos bancos, igual Santander, um banco de abrangência nacional, presente em todos os estados, banco múltiplo. Bradesco, um banco de abrangência nacional, todos os estados, um banco múltiplo. E o Itaú, um banco nacional, um banco de abrangência nacional e também um banco múltiplo. Todos com ações em bolsa. A diferença do Santander é que tem uma participação de capital estrangeiro, espanhol. Os outros 2 bancos, capital prioritariamente nacional, com, digamos, controle nacional. Então, veja, essa é a forma. E se a gente for lá na classificação das atividades desses bancos, ou no caso aqui americano, nós vamos ver essa classificação. Os códigos SIC, claro, estão longe de serem perfeitos. Por exemplo, suponhamos que você esteja examinando as demonstrações contábeis do Walmart, o maior varejista dos Estados Unidos. O SIC pertinente é 53, então. Vamos ver que 53, que são, aqui não está, que são comércio varejista, mas nesse caso lojas de departamento. Ou seja, loja de departamento é diferente, por exemplo, de loja de alimentação. Loja de departamento vende variedades. Sei lá, no caso brasileiro seria Americanas. A tal da Avan também. Com uma rápida consulta ao banco de dados financeiros mais à mão, você encontraria, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, cerca de 20 grandes corporações abertas, portanto, com capital aberto, SA aberto, com um código SIC semelhante.
mas não ficaria muito à vontade com algumas delas. Por exemplo, a Target parece ser um par razoável da Walmart, que opera mais ali na região de Minnesota, Minneapolis e por aí vai. Mas a Neiman Marcus também possui o mesmo código. A Walmart e a Neiman Marcus são realmente comparáveis? Aí que tá, né? Será que a dimensão, a semelhança? A Target é grande, mas essa Neiman Marcus parece não ser tão grande. Então, é preciso ter uma certa gestão dessa análise, porque, claro, a análise, como é subjetiva, você pode arbitrar, você pode decidir como organizar as informações, se vai ou se não vai, fazer suas justificativas. Mas o fato é, essas classificações não são perfeitas, a gente precisa tomar cuidado na comparação, porque realmente essas comparações elas geram grandes dificuldades de análise. Então aqui, ó, veja aí a tabela, claro que está resumido, então você tem ó, lá agricultura, produção florestal e pesca, mineração, construção, comércio atacadista, e no caso brasileiro nós temos também algo semelhante, ok? E aqui vai estar nas notas aqui a seguir. Então esse é o caso americano, por ser um livro americano, enfim, a gente tem que compreender a dinâmica, mas a gente vai vir aqui agora com o caso brasileiro. Como ilustra esse exemplo, não é apropriado, então, usar às cegas as medidas com base no código SIC. Em vez disso, claro, os analistas eles identificam um conjunto primário de concorrentes e, em seguida, calculam um conjunto de medidas com base apenas nesse grupo. Também é possível que estejamos mais interessados em um grupo das melhores empresas de um setor e não na empresa média. Então, claro, por exemplo, há empresas de análise de mercados e, por exemplo, ó, nós analisamos banco, selecionamos os 5 maiores bancos similares e acabou. É claro que na bolsa tem mais bancos com ações. Ou, olha, os 5 maiores varejistas de alimentação, as 5 maiores siderurgias com ação. Então, você pode fazer uma seleção adequada para considerar, digamos, aqueles players, as informações mais importantes dos players mais importantes do mercado e fazer comparação. Então, eu posso fazer uma análise só com os grandes e depois fazer uma análise das demonstrações contábeis só dos pequenos, ou daqueles que, digamos assim, têm participações menores. E aí eu posso fazer essa diferenciação. Então, o grupo pode se chamar de grupo meta, porque nossa meta é ser como seus membros. Então, nesse caso, uma análise de demonstrações contábeis nos mostra o quanto teríamos a caminhar e, claro, mais uma vez, tudo isso são coisas subjetivas, são coisas que você, como gestor, você, como administrador, você pode arbitrar que tipo de análise eu quero construir e aí construir essa análise da forma que, digamos assim, lhe traz a melhor satisfação. No início de 1997, surgiu um novo sistema de classificação da indústria, o sistema norte-americano de classificação industrial, o North American Industry Classification System, o NAICS, que se destinou a substituir os códigos antigos. Um dia isso vai acontecer. No momento, porém, os códigos SIC ainda são amplamente utilizados. Então, no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o nosso IBGE, é que elabora a chamada Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o chamado CNAE. Então, toda empresa com CNPJ tem que dizer qual é o CNAE dela, ou seja, tem que dizer lá quais são as atividades que ela realiza. Porém, o IBGE não fornece dados individualizados de cadastro de empresa, os quais somente são fornecidos mediante solicitação e justificativa do usuário. Então, endereço para consulta e busca dos CNAEs. Então, se você for no site do IBGE, né, ibge.gov.br, você vai conseguir acessar lá como está a classificação. Claro, esse é um livro de 2013. Essas informações elas são atualizadas, enfim, há uma melhoria ao longo do tempo e, claro, você tem como, de novo, pegar essas informações e realizar a análise adequada. Tendo em mente essas observações sobre os códigos SIC, podemos examinar uma indústria em particular. Então, por exemplo, suponhamos que estejamos
Veja, ó, no setor varejista de ferragens, no setor, então, setor varejista, comércio varejista, mas de um produto específico, ferragens, produtos derivados, né, da indústria siderúrgica. A tabela 3.11 contém algumas demonstrações contábeis de tamanho comum, resumidas, extraídas a partir da Associação de Administração de Risco, anteriormente conhecida como Robert Morris Associations, uma das maiores fontes dessas informações. E na tabela 3.12, contém alguns índices que selecionamos das mesmas fontes. Então, assim, como se trata de uma análise muito complexa, eu acho que vale a pena, se existir essa possibilidade, de você acessar o livro e olhar com calma essas tabelas. Então, aqui, ó, na tabela 3.1, nós temos, então, as informações de demonstrações contábeis selecionadas. Então, nós temos lojas de ferragens, né? Então, aí, ó, lojas de ferragem, dados comparativos históricos, né? Dados atuais classificados por venda, não classificada, que é tipo de demonstração, declaração de renda e por aí vai. E aqui nós temos, digamos assim, um balanço, né? Desse setor. Então, veja, ativos, passivos, dados de vendas, né? Enfim, você tem toda a interpretação desses resultados aqui no caso da tabela 3.11, né? E, portanto, é a tabela que contém as demonstrações contábeis de tamanho comum resumidas, extraídas a partir dessa fonte. E na tabela 3.12 contém os índices selecionados da mesma forma. E aí, aqui estão os dados, né? De análise. E na tabela 3.12 nós temos os índices calculados, né? Então, você tem aqui os índices varejo, lojas de ferragem, né? As demonstrações, e aí aqui você tem todos os indicadores que nós aprendemos, né? Os indicadores de liquidez corrente, liquidez imediata e por aí vai. Então, são tabelas interessantes, ainda continuo aqui, são tabelas interessantes, e o ideal é que você tenha o livro. Se você não tem o livro, você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, que está aqui na descrição, no começo da descrição, e lá no nosso grupo de WhatsApp nós temos acesso compartilhado a uma versão em PDF desse livro que a gente utiliza nessa aula aqui. Vale a pena, se você desejar, tiver tempo, você pegar essas informações que você vai ver aí, por exemplo, uma análise setorial, uma análise, né, das demonstrações contábeis de um determinado setor e fazendo todas as ponderações necessárias, e aí você pode contrair. Por exemplo, com essas tabelas, eu como um economista, ou como um financista, ou como um analista, eu posso produzir um relatório. Olha, a partir da análise desse setor, podemos ver determinadas companhias, essa tem X tem uma melhor característica, a outra tem, você pode ver como está a estrutura do mercado. Então veja, há uma grande quantidade de informações nessas tabelas, e a maioria delas é autoexplicativa. Então, no lado direito da tabela 3.11, a primeira que a gente viu, vemos as informações correntes apresentadas para diferentes grupos com base em vendas. Dentro de cada grupo de vendas, as informações são apresentadas em tamanho comum. Então, grupos com base em vendas. Então, por exemplo, as empresas com vendas no intervalo entre 10 milhões e 25 milhões têm caixa e equivalentes iguais a 7% do ativo. Então, se a gente voltar lá, então vamos lá, aqui, ó. Empresas aqui, ó. Acho que usou essa aqui. De 10 a 25 milhões, venda, né? Temos 38 empresas que vendem entre 10 e 25 milhões. Tem aqui, ó, um caixa equivalente, na média, em 7% dos seus ativos. Em empresas dessa dimensão, 7% do seu ativo está em caixa. Percebe? Então, é esse tipo de análise que é feita. À esquerda, nós temos um resumo de 3 anos de informações históricas de todos os grupos. Por exemplo, o lucro operacional caiu 3% das vendas para 2% no período. Então, para... Deixa eu ver aqui. Para todos... aqui. Foi vendas, né? Então,
eu voltar aqui de novo o texto. Então, à esquerda nós temos de 3. Por exemplo, o lucro operacional caiu 3% das vendas para 2,5% no período. Então, aqui nós temos o resultado. Então, veja, nós temos 307 empresas analisadas no final de 2000. Aqui, 307, e aqui veja que de 2006 para 2007 aumentaram a quantidade de empresas analisadas. Então, aí, aqui, foi o lucro operacional, né, que a gente analisou. Então, aqui, de um ano para o outro, o lucro operacional do conjunto total das empresas saiu de 2% para 2,5%. Então, o lucro operacional, por exemplo, desse setor melhorou de 2, desculpa, aqui foi o de 3, né? Caiu de 3 para 2,5, desculpa. Então, piorou, né? Então, o lucro operacional era 3 em 2000, no primeiro ano, né? Em 2005. Depois, cai, era 3, cai em 2006 e melhora um pouquinho em 2007. Então, o lucro operacional era tal, diminuiu e se recuperou. Então, isso mostra aí aqui a análise de todos os setores. Portanto, aqui com os intervalos, você vai dimensionando, porque você tem empresas que faturam até 1 milhão, poderíamos dizer empresas pequenas ou de um tamanho médio, e, por exemplo, empresas que faturam mais de 25 milhões. Então, poderíamos classificar como um tipo de empresa que é um tipo de empresa, digamos, maior. Então, tem uma natureza de mercado. Então, você consegue fazer um conjunto de análises, enfim, é bacana. Dá para com essas tabelas, né, dessas páginas, você, por exemplo, treinar, fazer um relatório analítico. Como é que eu construiria um relatório analítico deste setor? A tabela 3.12 contém alguns índices selecionados, novamente apresentados por grupos de vendas à direita e por período à esquerda. Para sabermos, então, como poderíamos utilizar essas informações, suponhamos que nossa empresa tem um índice de liquidez corrente igual a 2. Com base nesses índices, esse valor é incomum. Então, por exemplo, se a nossa empresa estivesse nesse setor com um índice de liquidez corrente de 2, será que isso é bom ou é ruim para esse setor? Então, se a gente for aqui na tabela 3.12 e um índice de liquidez corrente de 2, veja que há uma... deixa eu ver aqui. O índice de liquidez corrente, veja que há um resultado, sim, parecido. Então, aqui há uma condensação, né? 62 empresas... não, tá certo. Então, assim, há uma condensação dos dados. Ou seja, se eu tenho uma liquidez corrente de 2, nesse setor não está ruim. 2,3, 3, 2,5, 2,1, 2,4, 2,7. Enfim, não está ruim, não. Tá dentro do padrão desse setor. Ao observarmos o índice de liquidez, então, corrente do grupo como um todo, do ano mais recente, a terceira coluna partindo da esquerda na tabela, nós vemos 3 números. Então, o do meio é a mediana, eu coloquei ali a mediana, ou seja, metade das 326 empresas teve índice de liquidez corrente menores e metade teve índice de liquidez maiores. Os outros 2 números são os quartis superiores e inferiores, 25%. As empresas tiveram um índice de liquidez maior que 3,9 e 25 tiveram um índice de menor de 1,6. Então, se eu voltar lá, aqui 1,6, né, os menores, e aqui o maior, você tem aqui a mediana e o quartil, né? Então, não, tá aqui também. E de todos os setores, né? Então, aqui o menor 1,6, e aqui o 3,9 e a mediana 2,5. Mas quando aí a gente vai por setor, por tamanho, né, da área, note que você tem uma tendência, ou seja, se eu tenho um índice de liquidez corrente de 2, não está ruim para esse setor, não. Nosso valor de 2 fica, então, confortável entre esses limites, e não parece tão incomum. Então, essa comparação ilustra como o conhecimento de intervalos de índice é importante associado ao conhecimento da média. Então, observe mais uma vez
e nesse exemplo aqui de índice de liquidez corrente, permaneceu estável nos últimos 3 anos nesse setor. Então, o índice de liquidez corrente, se a gente vier aqui, ó, note que ficou relativamente estável, né, de todas as empresas, né? 2,3, 2,1, 2,5. Quando você pega o quartil superior e o quartil inferior, não tem muita oscilação. Ok? Bem, de novo, se você quiser ter acesso ao livro, entre aí no nosso grupo de WhatsApp e você vai poder acessar e aí pode imprimir essas páginas específicas para poder ter mais informação. Exemplo 3.5, mais alguns indicadores. Então, dê uma olhada nos números mais recentes de vendas barra contas a receber e o Lagir barra juros da tabela 3.12. Quais são as medianas gerais? Quais são esses indicadores? Então, vendas barra contas a receber e o Lagir barra juro da tabela, mediana geral. Então, venda barra contas a receber. Então, por exemplo, vamos pegar de todos os setores, né? Veja aqui, ó, 28,6, 26,3 a mediana e 24. E o outro é Lagir e juros. 3, 3,1, 3,7. Então veja que o lucro antes dos juros, imposto dividido por juros, diminuía um pouco. E a vendas barra contas a receber, o indicador aumentou, 24, 26, 20. Se você voltar à nossa discussão, verá que eles representam, portanto, os giros de conta a receber e o índice de cobertura de juros. Então, vendas barra contas a receber é o giro de contas a receber e o Lagir dividido por giro, o índice de cobertura dos juros que eu tenho. O valor da mediana do giro de contas a receber para todo o grupo é 28,6 vezes. Portanto, os dias em contas a receber seria 365 dividido por 28 igual a 13. Que é representado, então, pelo número em negrito. Então, 13 seria o tempo, os dias em contas a receber. Aqui, 13 dias em contas a receber. Então, significa que esse índice aumentou 24, 26 e 28. Significa que, no fundo, melhorou. A empresa levava 15 dias para receber, levava 14 em 2006. E em 2007 diminuiu mais um dia para 13. Isso é, na minha opinião, como um cara das finanças, bons. A mediana do ICJ é 3,0 vezes. Então, o índice de cobertura de juros. O número, entre parênteses, indica o cálculo que é 304 das 326 empresas. Nesse caso, o motivo é que somente 304 empresas pagaram uma quantia significativa de juros. Então, 304 empresas pagaram uma quantia significativa de juros, o que significa que as outras, voltar aqui, não pagaram. Então, 3 vezes, né, Lagir dividido por juros, significa 3 vezes. Então, pagaram. Aí note, ó, que, por exemplo, essa quantidade de juros, note que aqui nas empresas de 1 a 3 milhões, né, 104. 104 de 115, a maioria. De mais de 25 milhões, note que nenhuma ali. Então, significa o quê? Neste caso, o motivo é que somente 304 empresas pagaram uma quantia significativa de juros. As outras pagaram juros, enfim, irrisórios. Ok? Pois bem, continuar aqui. Então, a gente já viu a tabela 3.11, que fala as informações de demonstrações contábeis selecionadas desse setor de ferragem. De novo, acho que vale a pena você praticar com esse exemplo, tentar e analisar com calma aí, enfim, reservar um horário para analisar. Então, aqui está o balanço ativo, passivo e dados de resultado. Claro que essa disposição da tabela é uma disposição diferente para facilitar a análise. E na tabela 3.12, nós temos os índices selecionados que podem ser comparados. Então, consequentemente, aqui também a gente tem, a partir da tabela anterior, nós temos os indicadores todos que nós aprendemos,
né? Todos os indicadores, e aí esses indicadores vão também nos dando não só a mediana, mas também o quartil superior e o quartil inferior, permitindo, digamos, uma análise mais completa a partir. Claro que nós estamos, de novo, raciocinando em torno de um conjunto grande de empresas, e é assim que a gente funciona. Ou seja, esse tipo de análise, quando eu penso como economista, ou como um cara das finanças, eu estou falando de uma análise das demonstrações contábeis setorial. Isso aqui é uma análise setorial. É um estudo de caso setorial, setor de varejo de ferragens. As condições, como está a saúde financeira do setor como um todo. E aí note que aqui continua, né, a continuação da tabela 3.12, tem todos os indicadores que a gente aprendeu ao longo do capítulo, e é bacana que você possa dar uma olhada nessas informações e fortalecer o seu conhecimento. Então, existem muitas fontes de informações sobre índices, além da que analisamos. E aí, claro, os autores aqui deixam claro o seguinte: meu, isso aqui é um mundaréu de informação que a gente viu aqui de forma didática, é apenas o mais importante, aquilo que você pode compreender tendo um primeiro contato, mas quando você for para o mercado de trabalho, eu já tive oportunidade numa fábrica na Bahia, enfim, de uma grande empresa brasileira, participar do setor de orçamento, planejamento e analisar esse tipo de coisa. Eu lhe digo que isso aqui é um mundo enorme e cada empresa tem a sua metodologia de trabalho. Então, cada empresa pode ter uma forma específica, moderna, sofisticada. Consequentemente, as grandes empresas, as empresas de ponta, elas têm a sua própria metodologia de trabalho, até porque esse know-how é também parte da estratégia de competição de uma empresa. Ter um bom sistema de gestão financeira é uma forma da empresa também lutar, enfim, brigar com os seus concorrentes no próprio mercado. A seção Exercícios na Internet mostra como você pode obter essas informações para quase todas as empresas, e aí não tem mistério isso, porque hoje, se você botar na internet demonstrativos contábeis da Ambev, demonstrativos contábeis da Natura, demonstrativos contábeis da Magazine Luiza, demonstrativos contábeis, enfim, da cervejaria Taipava, você acha tudo o que você quiser na internet. Juntamente, claro, com algumas informações de referência muito. Olhe a seção com atenção e depois faça uma comparação de sua empresa preferida com uma referência, ok? Mas é claro que também existem problemas com a análise das demonstrações contábeis. Vamos dar uma análise nisso aí antes da gente caminhar para a conclusão deste capítulo, ok? Fechamos então nosso capítulo sobre demonstrações contábeis, discutindo então alguns problemas adicionais que podem surgir no trabalho com demonstrações contábeis. De uma maneira ou de outra, o problema fundamental da análise destas demonstrações é que então não há teoria subjacente que nos ajude na identificação dos valores. Então veja, não há teoria adicional, subjacente, paralela, alternativa, que vai nos ajudar a identificação dos valores a serem examinados e que nos guie no estabelecimento de referência. Então, não existe uma regra, a não ser que sejam obrigações legais muitas vezes. Como eu falei, por exemplo, os demonstrativos contábeis seguem regras legais. Os órgãos de controle, principalmente órgãos ligados aos mercados, no caso do Brasil, a CVM, e no caso dos Estados Unidos, a SEC, que monitoram isso, vão obrigar. Não há uma opinião única para a identificação de quais valores eu tenho que examinar e quais referências eu tenho que adotar. É claro que, como a gente viu no caso da DuPont, há empresas que se tornam modelos internacionais, há práticas que se tornam conhecidas
principalmente, por exemplo, nos livros. Aqui a gente está vendo práticas internacionais de análise. Então, claro que tem um método, mas não significa que você tem que usar essa análise. Você pode escolher outras análises. E claro, isso tem vantagens e desvantagens. Como discutimos em outros capítulos, existem muitos casos em que a teoria financeira e a lógica econômica fornecem orientação para fazer julgamentos sobre valor e risco. Então, você tem tanto a teoria como a lógica econômica que podem nos orientar de uma maneira até mesmo diferente. No caso das demonstrações contábeis, não há muito ajuda desse tipo. Por isso, não podemos dizer quais são os índices mais importantes e qual seria um valor alto ou um valor baixo quando nós calculamos os índices, a não ser, como a gente viu na tabela anterior, se a gente tiver algum grau, por exemplo, de comparação. Por exemplo, como saber se eu sou um cidadão alto ou baixo? Sozinho por si só eu não consigo definir. O que é alto e baixo? Quando eu também me comparo com outro. Como que eu defino se eu sou... Então, as regras de definição, as definições, os padrões podem nos ajudar, mas eles num mercado onde há subjetividade, que é esse, você muitas vezes não é obrigado. De novo, empresas de capital aberto em bolsa têm certas obrigações. Mas aí elas escolheram ter essas obrigações para acessarem mercados que vão oferecer um dinheiro para se financiar melhor. É uma questão também de gestão. Um problema particularmente sério é que muitas empresas são conglomerados, entrando em ramos de negócios mais ou menos não relacionados. As demonstrações contábeis de tais empresas não se ajustam a qualquer categoria definida de indústria. Voltando às lojas de departamento, por exemplo, a Sears tem tido o código SIC 6710 Companhia Rodin. Rodin virou sinônimo de tudo. Um grupo conglomerados que tem tudo, por causa de suas várias operações financeiras e de varejo. De modo geral, o tipo de análise de grupo de pares que descrevemos funcionará melhor quando as empresas estiverem exatamente no mesmo ramo de negócios, quando a indústria for competitiva e houver apenas uma forma de operação. Mas, de novo, como o capitalismo está ficando complexo, é cada vez mais difícil fazer certas análises, porque esses conglomerados muitas vezes têm demonstrativos contábeis muito consolidados e você não sabe o que vem, até porque eles fazem, digamos assim, um cruzamento de resultados entre os setores. Às vezes, igual começa a Sears, às vezes a operação financeira tá boa, o varejo tá dando prejuízo, mas você segura o varejo. Aí, às vezes, o varejo tá bem e a operação financeira tá, enfim, não tá tão bem. Então, um setor vai segurando porque as empresas querem aumentar sua escala, querem aumentar seu escopo, porque essa é uma natureza, ainda mais com a presença da China nos mercados internacionais, é uma natureza que o próprio capitalismo impõe ao mundo financeiro. Então, as empresas tomam essas decisões porque elas sofrem pressões financeiras. E ao sofrer pressões financeiras, elas tomam essas determinadas decisões, ok? Aqui na página 81 nós temos lá o exercício na internet. Então, assim, aqui não tem muito mistério. Eu acho que você pode acessar qualquer site. Se você botar relações com investidores, você vai ver que no próprio Google vai aparecer uma série de páginas e lá você vai ver o que são essas relações com investidores, uma área muito interessante. Outro problema que se torna cada vez mais comum é que os principais concorrentes e membros naturais dos grupos de pares de uma indústria podem também estar espalhados pelo mundo todo. Esse é um outro problema. A indústria automobilística é um exemplo óbvio. Então, veja, o problema é que as demonstrações contábeis de empresas situadas em países diferentes podem ter de cumprir normas contábeis também diferentes, ainda que internacionalmente a tendência é a convergência. Por exemplo, o Brasil já tem uma convergência aos modelos internacionais de demonstrativos de normas contábeis. Então, fica mais fácil comparar um balanço brasileiro com um balanço de uma empresa, por exemplo, americana ou europeia. As empresas sediadas nos Estados Unidos, por exemplo, cumprem as normas de US GAAP. Claro que aqui há atualizações. Como esse é um livro de 2013, vale a pena fazer
essa nota do tradutor, e a nota do tradutor está aqui, né? Mas na maioria dos outros países desenvolvidos são as normas IFRS, que orientam os demonstrativos e outros podem ter que cumprir normas nacionais diferentes. Então, a convergência para as normas internacionais visa eliminar esse problema. Então, as normas US GAAP e IFRS tendem a convergir, que é o que eu falei no caso brasileiro, essas normas estão convergindo, e aí um livro, claro, de 11 anos atrás, ele, claro que em 11 anos muitas coisas já mudaram. O FASB e o ASB têm emitido vários pareceres e interpretações em conjunto. Então, a existência de diferentes padrões e procedimentos, claro, também pode dificultar a comparação entre as demonstrações contábeis de diferentes países. Por exemplo, na União Europeia já existe uma padronização, uma tentativa de padronizar muitas coisas para, inclusive a própria moeda padronizada já facilita isso, para que você possa ter uma análise adequada, ok? Até mesmo, continuando aqui nos problemas, então, até mesmo as empresas que estão claramente no mesmo ramo de negócios podem não ser comparáveis, né? Então veja, ó, outro exemplo. Por exemplo, as empresas de serviços elétricos voltadas primariamente para a geração são classificadas todas no mesmo setor. Esse grupo quase sempre é visto como relativamente homogêneo. Entretanto, a maioria das empresas de serviços elétricos opera com monopólios regulados, né? Por exemplo, energia elétrica, em boa parte do mundo, são operados por poucas empresas. Cada cidade, só uma empresa fornece energia. Em alguns estados, apenas uma empresa. Em outros, em um país, digamos, relativamente pequeno, às vezes é uma empresa só. E, portanto, não competem muito entre si, pelo menos não historicamente. Então, por exemplo, você vai comparar com quem? Por exemplo, como é que você vai comparar a CEMIG de Minas com a empresa com a empresa de energia da Bahia, com a empresa de energia de São Paulo? São empresas de tamanhos diferentes, mercados que atendem dimensões diferentes de fornecimento, enfim, de natureza, e você não tem. É difícil você comparar. Então, muitas empresas têm acionistas e muitas estão organizadas como cooperativas sem acionistas. Existem várias formas de gerar energia, variando de hidrelétrica nuclear, de modo que as atividades operacionais dessa empresa podem ser bem diferentes. E, claro, uma coisa é uma empresa de energia solar com balanço, outra coisa é uma empresa de energia nuclear, uma empresa hidrelétrica. Por último, a lucratividade é muito afetada pelo ambiente regulatório, de forma que essas empresas de serviços elétricos de locais diferentes, o que acontece com elas? O difícil é isso. Elas, consequentemente, podem ser bastante parecidas, mas exibem lucros muito, muito díspares, diferentes. Ou seja, é difícil você fazer comparação. Vários outros problemas gerais também surgem com frequência. Então, em primeiro lugar, empresas diferentes podem utilizar procedimentos contábeis diferentes. Aí nós estamos falando, inclusive, da própria natureza da forma como a empresa registra suas informações. Para estoque, por exemplo. Isso dificulta a comparação. Em segundo lugar, as empresas podem encerrar seus exercícios fiscais em épocas diferentes. Para empresas de negócios sazonais, como uma varejista com grande movimentação no Natal, isso pode, por exemplo, levar a dificuldades de comparação dos balanços por causa das flutuações de conta durante o ano. Finalmente, eventos incomuns ou passageiros, como o lucro pontual com a venda de ativos, né? Ou seja, uma empresa chegou e vendeu grande parte dos ativos, liquidou parte da sua operação, também pode afetar o desempenho financeiro em determinada empresa. E quando você vai comparar, os balanços estão lá e você diz, ué, mas o que aconteceu? Uma empresa eliminou ativos. Por exemplo, na Lava Jato também, uma época, a Petrobras, desovou um monte de ativo. Limpou do seu balanço um monte de ativo. Consequentemente, se eu vou comparar uma petroleira de tamanho similar à Petrobras, eu vou encontrar uma certa dificuldade então você pode ter, como diz aqui, ao comparar esses eventos, você pode ter sinais enganosos. Então, assim, esses problemas é apenas para deixar claro no final aqui desse capítulo que, portanto, analisar e trabalhar com demonstrativos contábeis é importante, é indispensável do ponto de vista da análise financeira, da administração financeira, mas é preciso pontuar que esse tipo de ferramenta também tem problemas
e os problemas precisam ser ou anotados de maneira a deixar claro que pode existir um determinado problema na análise, ou quando a gente nota algum problema, como bota assim, algum sinal enganoso na nossa análise, nós precisamos recorrer a informações que vão estar normalmente fora desses demonstrativos contábeis. Então, essa caso da empresa vendeu ativo, a gente, no balanço, a gente vai estranhar, vai ver lá, ó, pô, os ativos diminuiu a quantidade aqui de ativo imobilizado da empresa. O que aconteceu? A empresa parou de operar, a gente vai precisar então recorrer a informações, e aí por isso que relações com investidores, os sites, os portais de relações com os investidores de cada empresa vão nos ajudar a nos dar informação adicional, porque pode ter lá naquele acontecimento uma nota contábil que vai dizer a empresa se desfez de ativo por essa razão, vendeu tal operação. Você tem que ter um detalhamento. Em alguns casos, se você não encontrar essa informação como você é um analista, o que pode acontecer? Você pode ir nas relações com investidores solicitar esta informação. Porque qualquer acontecimento numa firma, por exemplo, de capital aberto em bolsa, todas as informações que gerem impacto financeiro e econômico e contábil na empresa precisam ser publicamente informados, porque essa é a tese de que no mercado de capitais não existe informação assimétrica. A informação é igual para todo mundo, o anúncio é público para todo mundo acessar e ninguém tem a tal da famigerada informação privilegiada. Mas a gente precisa ter compreensão de que a gente pode ser enganado por essas informações. Mas é um ferramental importante. É uma aula longa, é uma aula desafiadora. Se você tem dificuldade, volta, faz de novo passo a passo, porque o importante é que você saia daqui para os próximos capítulos com o conhecimento arrumado em torno do que são demonstrativos contábeis. Se acha que tem tempo, se acha que tem interesse, se acha que quer aprimorar seus conhecimentos, faça um curso adicional, compre um livro adicional e se aprofunde na compreensão do que são os demonstrativos contábeis. Finanças, economia e contabilidade são áreas que, enfim, se entrelaçam nesse emaranhado chamado administração financeira. Segundo grande